Eu sou uma pessoa ansiosa, precisei utilizar remédios para reduzir a minha ansiedade e hoje eu não estou tomando mais e eu quero compartilhar com vocês como foi essa minha trajetória. É importante que você saiba que eu comecei a ter crises de ansiedade depois da pandemia. Eu nunca fui uma pessoa de socializar demais, porém quando teve a pandemia a gente se isolou dentro de casa. Em 2021 as coisas começaram a voltar ao normal e isso me obrigou a socializar um pouco mais. E principalmente eu acabei conhecendo a minha esposa no final de 2021 e isso mudou totalmente o meu nível de socialização, porque agora eu conhecia a família dela, os amigos dela e a gente tinha mais eventos, diferente de quando era somente a minha agenda e eu ficava somente em casa trabalhando, estudando e fazendo as coisas de pessoas introspectivas que eu gosto. A minha esposa, ela também é introspectiva, mas ela gostava de visitar a família dela com mais frequência e isso no começo foi algo muito desafiador para mim. Eu digo que eu até cheguei a gerar uma fobia social, porque eu sempre tinha medo de ir em lugares onde eu não ia conhecer as pessoas, onde eu não conseguia, por exemplo, saber se era seguro ou não, se ia ter álcool ou não, se era perigoso, se não era. Enfim, muitas coisas atormentavam a minha cabeça quando eu pensava que eu ia ter que sair de casa. E isso daí eu tenho certeza que foi agravado pela pandemia. E depois que tudo isso começou, comecei a ter crises de ansiedade. E quem já teve sabe que é algo muito, muito, muito ruim. E chegou uma hora que não tinha mais o que fazer. Eu tive que procurar ajuda, tanto de psicólogos, né? Tive que fazer terapia. E eu também tive que ir no psiquiatra, algo que muitas pessoas acabam tendo um pouco de preconceito. Só que ajudou demais, porque ir ao psiquiatra, ter um medicamento correto, né? Um ansiolítico, isso ajuda com que você não tenha tantos sintomas da ansiedade. Então não acredite que você, por exemplo, vai começar a tomar o remédio e você não vai mais ser uma pessoa ansiosa. É importante que você saiba diferenciar isso. A pessoa que ela sofre de ansiedade, ela tem pensamentos distorcidos. E tudo isso que eu tô falando pra você é uma experiência total minha, tá bom? Então, se por acaso eu tiver algum deslize aqui, do ponto de vista científico, por favor, releve. Eu só tô querendo passar um bate-papo de amigo, muitas vezes para uma pessoa que está com medo de tomar remédio, ou uma pessoa que tá querendo parar de tomar remédio, mas não sabe se é a hora. Eu só tô te aconselhando de uma maneira bem amigável mesmo, mas é muito importante que você sempre procure o tratamento profissional, tá bom? Mesmo que seja difícil, aceitar ajuda é o primeiro passo para você começar a se sentir bem. Lembra que eu falei que algumas pessoas acabam tendo um pouco de preconceito com remédios para ansiedade, depressão e tudo mais? Eu era uma dessas pessoas. A gente acaba sempre tendo a ideia de que, nossa, se eu estou tomando remédio é porque algo está errado. Só que quando é uma coisa para a mente, a gente tem que falar, nossa, será então que a minha mente está errada, está estragada? Será que eu vou ter que tomar isso aqui para a vida inteira? Cara, relaxa. Primeiro ponto, você está sofrendo de ansiedade, apenas respire um pouquinho e pense, eu vou tomar isso aqui por um período, ou a longo prazo, médio, longo prazo, mas isso é apenas para que você não sofra durante o processo de tratamento. O tratamento, eu classifiquei o meu tratamento dividido em 3 partes, tá? Teve a primeira parte, que é o medicamentoso, que é quando você acaba consumindo um ansiolítico, né, diariamente, depois de 15 dias, algumas pessoas acabam tendo efeito colateral, eu, graças a Deus, não tive efeitos colaterais, assim, muito significativos, e depois de 15 dias já tem uma concentração legal ali no seu sangue, então você já começa a obter alguns benefícios. A segunda parte eu diria que é mais importante até do que o remédio, porque o remédio ele ameniza os seus sintomas quando você tem crise. E depois vem a terapia. A terapia vai mudar o seu modus operandi, o jeito que você pensa. Digamos que a pessoa que ela é ansiosa, ela sempre pensa num cenário ruim. Eu era assim. Eu sempre pensava que ia acontecer uma tragédia. E eu sofria com isso. Nossa, eu poderia fazer uma playlist aqui contando cada história que eu pensava que ia acontecer quando eu estava num momento de ansiedade, numa crise de ansiedade. E você precisa trabalhar isso na terapia. E o que me ajudou muito foi a TCC, Terapia Cognitiva Comportamental. Eu fiz de maneira online, tá? Então, eu tinha um profissional de confiança e ele me atendia de maneira online. Então, se você tá falando que, eu não tenho psicólogo na minha cidade, cara, tem muita gente online, muito profissional bom que pode te ajudar, tá? E é importante que você comece a desconstruir muitas crenças, né? Muitos padrões de pensamento errados que a gente acaba tendo e tá tudo bem. Só que você precisa desconstruir isso para que você reduza os episódios de ansiedade. A ansiedade, eu diria que é o medo do futuro. Só que você só vai ter medo do futuro se você toda hora fica
pensando que alguma coisa de ruim vai acontecer, porque se alguma coisa é boa, dificilmente a gente vai ficar, né, com receio. Só que aí a gente começa a ter muito pensamento ruim, e isso vai gerando aquela falta de ar, aquela tensão muscular, muitas pessoas têm crise de choro, de desespero, algumas entram em pânico, e aí quando você começa a fazer terapia, você começa a ter ferramentas para você reduzir essa velocidade de pensamento, começar a ficar mais tranquilo, começar a alinhar as coisas e falar, calma, não é bem por aí. Uma coisa que meu psicólogo, do começo, hoje ele já não me atende mais, eu já estou com outra psicóloga, ele falava, Leonardo, de verdade, qual evidência concreta que você tem que isso de fato vai acontecer? E aí eu ficava olhando pra ele com aquela cara de bunda, né? Falava, nenhuma. É só coisa da minha cabeça. Porque eu não tinha evidência. Eu não tinha nenhuma prova, um papel ali que falasse isso vai acontecer com certeza. Então eu estava sofrendo por uma coisa que não era real. E ele sempre me fazia essa pergunta. Ele sempre me fazia refletir. E isso é uma coisa que eu uso até hoje. Hoje eu ainda faço essa reflexão. Eu falo, cara, tá, eu tenho evidência de que isso vai acontecer, é certeza. Porque a pessoa que ela é ansiosa, o meu psicólogo também falava isso, ela sempre vai ter pensamentos de pessoa ansiosa. O que vai diferenciar é que ela vai começar a saber manejar melhor, reduzir um pouco a quantidade desses pensamentos, e quando ela estiver entrando numa pseudo-crise, né, começar a ficar mais acelerada, ela vai conseguir se regular mais rápido por conta das ferramentas que ela tem. E a terceira e última parte, que eu falei que eram 3, né? O medicamento, a terapia e exposição gradual ao que você acha que vai acontecer. Então, eu te falei que eu tinha muito medo de sair de casa, né? E eu tinha que sair, tava me relacionando, eu já estava apaixonado pela minha esposa, que na época era minha namorada, e eu queria fazer programas com ela e comer fora, ela queria ver a família, eu ia com ela, eu queria estar perto dela. Só que para isso eu tinha que transpor, e foi muito importante conversar com ela, porque ela me ajudou muito nessa parte. Então você ter uma pessoa ali que te ajuda, que entende a situação, é muito válido. Não foram só flores, a gente teve muitos percalços por conta disso, porque muitas vezes eu travei. Eu tinha uma fobia social tão forte, que teve uma madrinha de casamento, amiga dela, que a gente foi convidar e ela mora longe, então a gente ia convidar por videochamada. Eu não consegui aparecer na videochamada. Travei, eu não consegui. E as pessoas, elas entendiam que eu não estava conseguindo socializar, mas era um problema de saúde e eu estava em tratamento. Então, foram bem compreensivas, sabe? Mas para você ver o nível que era a minha fobia social. Então, assim, eu comecei a me expor. Ia ter um encontro de casal. Amiga da minha esposa e o namorado dela, e eu e minha esposa. Então assim, a gente ia fazer uma coisinha em casa. Aí era uma exposição gradual, eu ia aos pouquinhos. Ah, agora vamos sair, vamos num evento com um pouquinho mais de gente, mas da família ainda. Então, essa exposição, você ir subindo o nível e você vê que aqueles pensamentos que você tinha, que eles não estão acontecendo agora, isso vai começando a te trazer um pouco de confiança. Você fala, calma aí, não é tudo exatamente da maneira que eu penso. E até hoje, algumas coisas eu ainda preciso ir me expondo aos pouquinhos, sabe? Mas eu diria que sem a exposição gradual ao risco, a gente sempre vai só alimentar a imaginação. E quando você vai para a vida real e você vai se respeitando, indo aos pouquinhos, isso vai te dando confiança e vai vendo que de fato as coisas não são exatamente como estava na sua cabeça. Tudo isso que eu falei para vocês começou a acontecer ali em 2022. Eu conheci minha esposa no final de 2021. Em 2022 eu comecei a ter crise de ansiedade e assim, a fobia social foi o que mais me pegou. Mas como eu sou empreendedor da área da saúde, alguns meses o faturamento é um pouco melhor do que outros, né? A vida não é igual. As pessoas falam na internet que todo mundo faz 100 mil reais em um mês, tá? A vida não é essa. Falarei disso no futuro aqui. Então assim, a vida real mesmo das pessoas, elas podem variar, as pessoas também têm problema, e essa variação de salário me preocupava um pouco na época. Minha esposa não estava tão bem de saúde, eu já falei disso num vídeo anterior sobre boas decisões, e assim, você ter uma pessoa que você ama e você vê o seu salário oscilando também me deixava bem aflito, sabe? Então tudo isso foram coisas que eu precisei trabalhar durante a terapia. E aí isso aconteceu desde 2022 e eu parei de tomar remédio recentemente, tá? E eu não parei na minha cabeça. Se você tá pensando em parar só porque você quer, não faça isso. Por favor, você precisa de uma orientação médica para que você pare da maneira correta. Eu procurei o meu psiquiatra e a gente conversou 2 ou 3 vezes, não me lembro muito bem, porque ele tem um protocolo para realizar o desmame do remédio. Então, o que ele considera essencial? Ele tem 3 critérios. São 6 meses
sem nenhuma crise de ansiedade. E a gente precisa saber o que é uma crise de ansiedade e, assim, momentos que você ficou um pouco ansioso. Você precisa saber distinguir isso. O outro critério era, a pessoa precisa querer parar de tomar o remédio. Às vezes a pessoa não quer, ela já tá não está tendo ansiedade, né, igual estava antes, ela já está com um nível bem mais controlado, mas ela não quer, então ela precisa querer. E o terceiro e último passo, eu travei nisso acho que 2 vezes, você está confiante para parar de tomar o remédio? Porque a gente não pode esquecer que a nossa cabeça, ela pode pregar algumas peças na gente, e acontece às vezes a pessoa quer parar, ela não está tendo ansiedade, mas ela não está confiante. E o que acontece? No primeiro episódio, um pouquinho diferente, já gera uma crise de ansiedade nela, ela fala, eu tô me sentindo assim, porque eu parei de tomar o remédio, e que não sei o quê. E aí pronto, aí ela já meio que joga fora parte do tratamento. Então, eu cheguei 2 vezes falando que eu queria, ele falou, você tá confiante? E nessa hora eu falei, não, acho que não tô confiante ainda não. E de fato não tava. Só que agora eu tava, e a gente começou, a gente foi reduzindo o remédio, não é tipo assim, estou tomando remédio e amanhã não estou mais. Não, você vai diminuindo a dosagem, é algo bem lento, durou papo de 5, 6, 7 meses, se eu não me engano, que eu vim reduzindo o remédio, sabe? E você vem tomando menos remédio, vem se sentindo bem, e às vezes acontecem algumas coisas que te deixam ansioso, e você consegue controlar, e você ameniza a situação, você não entra em crise, isso vai te dando mais confiança, e então assim, tenha paciência, e por favor, faça isso com a ajuda de um profissional, não faça as coisas da sua cabeça, tá? Isso pode ser pior pra você. Papo de amigo, hein? Papo de amigo. Se você, por exemplo, tá tomando um remédio e você tá tendo um bom acompanhamento profissional, eu, Leonardo, prefiro estender mais o tratamento. Então, assim, demorar mais do que o necessário para parar do que parar antes do ideal, tá? Isso é muito importante que você tenha em mente. Erre por ter mais cautela, mas não erre por ser precoce e parar o tratamento antes da hora, tá? Isso não vai ser uma coisa interessante para você. Recentemente, eu tive um episódio mais forte de ansiedade. Isso aconteceu à noite. Eu tava conversando com a minha esposa e a gente tava conversando um pouco sobre o meu futuro profissional. E devido a isso, a gente começou a levantar hipóteses e aquilo foi me consumindo. E eu fui ficando com falta de ar e eu percebi que eu ia ter uma crise de ansiedade, só que foi mais fácil de controlar. Eu diria até que eu tive uma crise de ansiedade, porque por um momento meus pensamentos começaram a ficar muito impulsivos, só que eu consegui manejar. Antes uma coisa que demorava horas, durou alguns minutos, e foi ok. Sabe, eu consegui controlar, no outro dia eu já tava bem, e assim, depois eu não tive mais. Isso só reforça o que o meu psicólogo me disse lá atrás. A gente vai continuar tendo pensamento ansioso, só que a gente vai aprender a manejar isso com a terapia. A gente vai começar a ter ferramentas para lidar com isso. E talvez algumas pessoas possam estar se perguntando, agora que eu parei, será que eu tô disposto a voltar a tomar remédio se precisar? Com certeza, tá? Com certeza. Recentemente a minha esposa precisou voltar a tomar ansiolítico, porque ela estava com algumas crises e a gente não estava conseguindo avançar somente com o estilo de vida. E aí a gente conversou e falou, eu acho que tá na hora de você voltar. Ela passou 1 ano e meio, se eu não me engano, sem tomar remédio. E ela voltou e a qualidade de vida dela melhorou absurdamente no último mês. Então assim, esteja sempre aberto. Você precisa cuidar da sua saúde. E uma coisa que o meu psiquiatra sempre pergunta, ele fala, senhor Leonardo, você está treinando? Você está se alimentando bem? Está dormindo bem? Você está consumindo bebida alcoólica? Tudo isso impacta na sua saúde mental. Então, ele não sai prescrevendo o remédio. Primeiro ele ajusta o estilo de vida, só que eu já estava com o estilo de vida ajustado, eu já estava dormindo bem, treinando, fazendo dieta e eu não bebo, né? Nunca bebi e aí não tinha o que fazer. Aí a gente entrou com medicamento e hoje, se um dia eu precisar, eu vou voltar a tomar remédio, sabe? Não posso ter esse preconceito. Da mesma maneira que se a gente tem uma dor de dente e depois melhora e a dor de dente volta, a gente não volta a tomar remédio? Pensa no remédio como se fosse o óleo do carro, sabe? Você não vai ficar trocando o óleo do carro toda hora. Mas se precisar trocar, você troca pelo bom funcionamento do teu carro, beleza? Então assim, já começa a trabalhar em você essa desmistificação, essa quebra de preconceito com o remédio. Se você tem um bom profissional, um profissional estudado, que está te orientando, cara, escuta o que ele está te falando. Beleza? E para finalizar esse vídeo, eu quero te dar alguns conselhos de amigo. Cara, algumas das coisas que eu acho que são essenciais para você aí que tá passando por uma crise de ansiedade, que tá precisando de ajuda. Então vamos lá, vou te dar alguns conselhos. Tenha uma rede de apoio confiável. Pode ser amigo, pode ser família, pode ser pessoas da igreja. Você precisa ter pessoas que você confie para você abrir o jogo para elas. Você precisa ter coragem e falar, olha, eu estou me sentindo assim, assim, assim.
assim, e eu estou passando mal, eu estou com problema de saúde, eu preciso de ajuda, você pode me dar um apoio? Essa pessoa não vai falar o que você tem que fazer, mas ela vai estar ali para te escutar, ela vai estar ali para te confortar, para te ajudar no momento difícil. E por isso a sua rede, ela precisa ser de confiança. A sua rede não precisa ser muito extensa, mas ela precisa ser de poucas pessoas e pessoas extremamente confiáveis. Isso vai te ajudar demais. Meu segundo conselho é: evite o álcool. Eu sei que as pessoas gostam de tomar uma cervejinha, consomem bebida alcoólica com frequência, mas cara, álcool não faz bem. Não faz bem. O álcool, ele inibe a ação do seu córtex pré-frontal, isso faz com que você não tome decisões racionais, você começa a agir mais por impulsividade, tá? Isso, no outro dia você acorda mal, você acorda pra baixo, meio depressivo. Então, cara, evite o álcool, sabe? Eu falei no meu primeiro vídeo sobre influência das pessoas que estão à sua volta. Se você só tem amigos que te levam pra bebida, que só te levam pro mau caminho, vamos classificar assim, pra um caminho que não é o saudável, cara, repense. Busque outras pessoas que também te puxem pro lado saudável da vida. Álcool não faz bem, tá? E se você for consumir, consuma com consciência, de uma maneira sociável, sabe? Só pra socializar e tal, sabe? Já passou essa época, cara, de verdade. Para com isso. Uma coisa que eu pego muito no pé da minha esposa, e é o terceiro ponto que eu acho essencial: atividade física. Já estamos cansados de saber que a atividade física, ela promove um bem-estar físico e mental. E se eu puder te dar um conselho extra, né, puxando ali um anexo a esse terceiro conselho, é: uma vez por semana faça alguma atividade física ao ar livre. Isso vai te ajudar demais. Vai fazer um yoga num parque, vai correr no parque, vai ver árvore, vai caminhar, vai tomar uma luz solar, vai, sabe, se expõe ao sol, cara. A gente só vive trancado hoje em dia. Você não precisa fazer isso sempre ao ar livre, mas treine durante a semana e no final de semana faça alguma coisa ao ar livre. Você vai ver como isso vai te regenerar, sabe? E eu falo pra minha esposa, a gente precisa treinar mesmo quando a gente tá cansado, porque isso faz parte do tratamento. Se você não está conseguindo treinar no nível olímpico, cara, faça o mínimo necessário. Faça um pouquinho, faça 20 minutos, mas não deixe de fazer. Isso faz bem pra você e pra sua saúde mental, beleza? Quarto conselho: tenha profissionais de confiança ao seu lado. Tanto o seu psiquiatra quanto o seu psicólogo, eles precisam ser de confiança, tá? Então, assim, escolha os profissionais, investigue, peça opiniões, veja avaliações, porque é muito importante, porque a gente tá falando de uma coisa muito séria, que é a sua saúde, beleza? Então, assim, e faça terapia. Tá? Não tenha medo. Se você tem convênio, aproveita o convênio, faz terapia por convênio. Se você não tem, faça particular. Se você não tem dinheiro, tem muitos profissionais que fazem sessões de terapia com preços mais baixos. Então, isso é muito importante. Faça terapia a longo prazo. Não precisa parar de fazer terapia, cara. Vai continuando. Uma hora ou outra, talvez você precise fazer uma interrupção no tratamento e tudo mais. Mas assim, de uma maneira geral, não pare de fazer terapia, tá? Você ter ali um momento para você falar da sua vida, dos seus problemas, de como tá o seu trabalho, de como tá o seu relacionamento, para um profissional, para você receber um aconselhamento profissional. Isso é muito importante. Os amigos, eles podem te dar conselhos, mas a gente também precisa tomar cuidado. Nem sempre o conselho do amigo, ele é imparcial. Muitas vezes ele fala: vou te dar um exemplo, tá? Seu relacionamento tá muito ruim. Aí você vai falar pro seu amigo ou pra sua amiga, ela vai falar: termina, faz isso aqui, separa. Cara, às vezes nem é essa a melhor opção. Só que a pessoa, ela só tá pensando no seu bem-estar como amigo, entendeu? Pra você fugir daquele problema, mas às vezes não é a melhor opção. E você ter uma pessoa profissional pra te aconselhar de uma maneira fria é muito mais interessante, tá bom? Mais racional e menos emocional. Esses conselhos são sempre bem-vindos. Cara, é isso. É isso que eu tinha pra conversar com você hoje. Espero que você tenha gostado do vídeo, viu? É um bate-papo bem direto aqui mesmo, que eu teria com algum amigo meu. E, cara, eu sei quanto é difícil ser uma pessoa ansiosa. E eu sei que hoje em dia o mundo, ele favorece muito que você seja uma pessoa ansiosa. Mas você não tá sozinho nessa, tá? Eu sei que você tem pessoas aí que você pode contar. E uma coisa que eu deixei aqui pro final desse vídeo: e ansiedade, depressão não é falta de fé. Porém, eu posso falar por mim. Ter voltado pra igreja, ter me reaproximado de Jesus Cristo, isso fez muito bem pra mim. Isso foi um complemento
ao meu tratamento. Hoje em dia, eu sou um discipulado de Jesus Cristo, tento seguir os passos dele, sou muito pecador, erro muito, mas todas as vezes eu tento ser uma pessoa melhor. E eu tento seguir e eu tento confiar a minha vida 100% a ele. E isso me traz uma paz muito grande. Todas as preocupações que eu tenho para o futuro, muitas vezes eu paro, penso, rezo um pouco, ou simplesmente eu falo, isso não é um problema para mim. Jesus Cristo, Deus, está cuidando de mim nesse exato momento. Ele sabe o que é melhor para mim. Ele vai me guiar pelo melhor caminho. Eu não preciso temer o futuro. Então, é isso, cara. A ansiedade é um tratamento longo, mas é possível sim melhorar, tá bom? Se você puder deixar o like, isso ajuda o YouTube a divulgar esse vídeo para mais pessoas que possam precisar escutar esse nosso bate-papo, beleza? Forte abraço e até mais.